Soltos e soltas, bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente a Major Denise, policial militar, psicóloga, co-criadora da Ronda Maria da Penha e candidata à Prefeitura de Salvador. Então, se você está em Salvador, você já tem uma candidata mara e solta para votar. E hoje a gente vai falar de um assunto bem sério e que a gente tem recebido muitas mensagens de caso de vocês, que são os abusos e as violências nas relações casuais. E bem esse limite de o que é falta de respeito, falta de noção, e o que sim é violência, é abuso, é crime, e deve ser tratado como tal. Então, primeiro, Major, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Toda vez que eu encontro vocês, eu fico muito mais solta, muito mais leve. Então, para mim é um prazer. Não importa se a gente está sentado no chão, no batente lá das Caldeiras de São Paulo, ou que está aqui pela internet. Continuo solta e muito feliz de estar ao lado de vocês dois, tá? Gente, é sempre um prazer te ter aqui com a gente. A gente tem muita admiração pela sua trajetória e tomara que agora a política você possa expandir ainda mais as suas ações, que tanto fazem bem para as mulheres e para as famílias desse Brasil. Gente, conheçam esse projeto da Major em Salvador, a Ronda Maria da Penha, porque é um projeto lindíssimo que visa principalmente proteger as famílias. Muito obrigado pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço, André. Major, a gente perguntou hoje para a base, né? Porque a gente tem recebido muitos relatos dessas faltas de respeito. E 77% das pessoas acham que muitos homens acabam usando a desculpa de que eles estão numa relação casual, com uma falta de conexão, para abrir porta para falta de respeito, abusos e violências. Você sente que esses abusos nas relações casuais têm aumentado? Violências que, às vezes, as mulheres acham que não são violências, mas são? Nós temos um problema, Carol, que é muito complexo na sociedade, que é de normalizar ou suavizar as violências sofridas pelas mulheres. Nossa sociedade, ela foi construída e foi alicerciada sobre dois pilares muito complexos: o patriarcado, que causa essa pandemia, que é o machismo, que já matou tantas de nós, e o racismo, que faz muito, mas muito mais. O que a gente vai conversar hoje em específico é sobre como esse patriarcado se fundamentou e como trouxe essa cultura, né, de posse, de dominação do homem em relação às mulheres, e chegou para nós na cultura do estupro. Pensar na cultura do estupro não é só naquela coisa que está lá no nosso Código Penal, na conjunção carnal, não, é muito mais. É de como nós banalizamos a relação do estupro, é como nós, de alguma sorte, em alguma dimensão, fomos deixando como normal a relação dos homens, o domínio dos homens sobre as mulheres, inclusive o domínio sexual. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa festa, eu vou numa festa, você me convida para ir numa festa, ou André, vou para André, viu, André? Vou focar em você agora. André me convida para ir numa festa, e aí ele me pega em casa, ele me leva na festa, ele custeia o ingresso, custeia tudo lá, e depois, na volta dessa festa, na perspectiva dele, eu tenho que devolver o que ele investiu em mim. Isso também é estupro. Isso também é abuso dessa mulher. Porque se ele queria, né, compensar esse investimento que ele fez em mim a partir de favores sexuais, não era esta relação que tinha que estar posta, uma relação comercial, uma relação profissional, com a mais antiga profissão deste mundo, talvez. Nunca seria uma relação de afetividade. E aí nós, mulheres, ficamos pensando, né, por conta da cultura, e pensamos assim, poxa, mas se ele foi tão carinhoso, tão cuidadoso, ele me levou, por que não? Mas a gente não quer, a gente acha que não é momento, né? E tem uma coisa de desconstrução aí, Carol, acho que você deve ter ouvido nas suas relações, de que nós precisamos retirar de nós a obrigatoriedade de não ter relações sexuais no primeiro encontro, que isso não tem problema, pode ser, nem ser tabu. Não, o problema não é o tempo que a gente vai ter a relação sexual.
Isso não é o que está em questão. É a nossa vontade de ter relação sexual. É no primeiro minuto? É em 15 dias? É em um mês? É em um ano? É a nossa vontade. Tudo que for fora disso, tudo que não for de acordo com nossa vontade, o nosso desejo, está sendo uma relação forçada. E acho que é muito estranho, assim, como isso é normalizado, né? Eu já discuti uma vez com a Carol, assim, inclusive de, por exemplo, até o beijo, né, nesse primeiro encontro, que eu vejo que muitas meninas se sentem na obrigação de retribuir. Afinal de contas, a gente teve, né, eu e a Carol, a gente já teve uma discussão dessa, né? Que, assim, eu jamais beijaria alguém por piedade ou por me sentir devendo para essa pessoa. Isso é uma coisa que é natural, assim, né? Naturalizado na nossa sociedade. E, como você colocou, inclusive, às vezes o não pode vir no meio da relação, né? Então você aceitou sair com essa pessoa, você aceitou beijar, você aceitou transar, mas no meio da relação você decidiu que você não queria. Eu já pulei fora muitas vezes, porque eu senti uma vibe errada, porque eu não quis, não estava gostando. Eu pulei fora, cortei. Não deu match, André. Não dá match, não é legal, não quero. E aí? É química. Relação sexual, afetividade biológica, é química. A gente não pode prescindir disso. Não pode. Tem um negócio de uma festa que rolou aqui em Salvador, não sei se rolou aí com vocês também, que era cala a boca e beija logo. Olha que lugar colocou essa menina, e era de adolescentes. Que lugar nós colocamos essa menina? Né? Onde ela está? Então, eu não quero ouvir você, eu não quero saber a sua vontade, eu não quero entender o seu desejo. Eu estou dizendo que eu vou te beijar e acabou. Essa é a mensagem que a gente está passando para os nossos adolescentes. E olha o risco de se transformar numa violência muito maior, muito mais aviltante. Né? É muito complexo. E a gente precisa conversar com os adolescentes também, viu? Eu sei que vocês têm um público adolescente, é muito massa. A gente precisa conversar com eles também. E eu acho, a gente recebeu muito relato disso, de homem que já chega beijando, que já chega apalpando, então, meio essa coisa de estar no bar, já chega enfiando a mão na bunda, a mão no peito, a mão dentro da calcinha da mulher, e muito num lugar de, imagina, mas é você que me deixa com esse tesão. Então, tem uma normalização desse abuso, de como se fosse coisa de homem dar essa forçada de barra, né? E já fazer essas investidas que começa em forçar o beijo, depois vem enfiar a mão na calça e de forçar a barra no sexo. Assim, muita mulher escreveu pra gente que, mesmo falando que não quer, o cara força a barra, às vezes elas estão dormindo e quando acordam elas estão sendo penetradas. E às vezes fica nessa lógica, elas pensam assim, não, mas é porque isso é coisa de homem, é porque homem tem muito tesão mesmo. Como desconstruir isso na cabeça dessas mulheres e entenderem que isso é abuso e desses homens também. Isso não é um sinal de masculinidade, né? Não, nunca será. Isso é muito mais uma perversidade que o machismo nos trouxe. O que é que nós temos aí? Nós temos uma cultura dizendo que o poder está na mão do homem, que é o homem que pode decidir, né? Que a ereção do homem determina o sexo. Na violência doméstica familiar contra a mulher, lá na Lei Maria da Penha, seu artigo 7º, vai lá nos sinalizar que existem 5 tipos de violência. Uma destas é a sexual. É muito raro uma mulher que é casada se entender sendo estuprada por seu marido. Elas simplesmente não sabem, elas não conseguem denotar isto na sua vivência. Quantas vezes, muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui agora, convivem com o sexo em casamento, que não tem desejo. Quantas namoradas que estão começando a relação praticam a atividade sexual com aquele seu parceiro, seu namorado, sem ter o desejo. Isso aí está essa mística da construção do gênero, que vai dizer que nós, mulheres, somos obrigadas a ter relação sexual com o nosso parceiro. A gente viu isso em Jorge Amado, né? Passou na televisão, desde que eu vou lhe usar. É como se nós fôssemos um objeto de prazer, como se nosso corpo, como você falou, Carol, o fato de a gente estar com um short curto, com uma roupa mais justa, desce aos homens o aval de nos violar enquanto mulheres, enquanto seres humanos. É meu corpo, minhas regras. O machismo é tão perverso, é tão ruim, que ele vai fazer com que eu e você, Carol,
Olhamos uma menina que está lá, com o vestidinho dela preto, tubinho, colado, salto alto, toda maquiada, e de imediato a gente pensa, isso aí não presta. Porque o machismo foi querendo dizer que é culpa nossa nos vestir como a gente quer, que é culpa nossa escolher a forma que a gente quer de estar no mundo. E ainda digo mais, se eu, mulher, quiser transar com 10 homens e disser não pro 11º, é direito meu dizer esse não. E a partir daí, do meu não, se ele força a relação, isso é estupro. Quando a gente chega em um espaço, quando a gente chega, por exemplo, em uma delegacia, em um espaço policial, não importa. Para denunciar esse estupro, nós vamos ser, de novo, colocadas de frente com o machismo. Mas você foi para a festa com ele porque você quis, né? Você sabia que ele ia querer de volta, né? Tudo que ele investiu em você. Pelo amor de Deus, com essa sua idade, aí você acha o quê? Que você ia dançar, comer, beber às custas dele e não ia ter que pagar? Aqui em Salvador, no Carnaval de Salvador, você já viu o Carnaval de Salvador? Você já viu, cara? O cara tá com cara de felicidade. É a Carnaval de Salvador. Deixa só a pandemia passar que a gente vai resolver esse problema e que a gente vai se encontrar aqui, soltos no Carnaval de Salvador. No Carnaval de Salvador, eu peguei uma ocorrência, por exemplo, de uma menina que ela tinha saído com colegas de faculdade de Direito. Eu gosto de falar para vocês entenderem onde nós estamos. Faculdade de Direito com colegas dela. E ela me explicou que, em meio a tudo, tinha dito que ela estava com pouca grana. Não se preocupe, você está comigo. Ela foi, ele deu bebida, ele e os outros colegas, custearam a diversão. Na hora dela ir embora, juntou ele, 7 colegas e estupraram ela. Era o pagamento. Essa menina, quando ela encontrou com a patrulha da Ronda e foi relatar o caso, ela estava tão envergonhada que ela dizia, eu só quero tomar as medicações e ir embora. Sabe por quê, Carol? Porque ela acreditou que a culpa era dela. Que o fato dela confiar naquelas pessoas que estavam estudando direito, como ela, que eram amigos de sala, de convivência dela, que talvez frequentasse a casa dela, não sei, conhecesse a família dela, não sei. Era a responsabilidade dela. Então, a gente vai naturalizar isso? A gente não pode. A denúncia ainda é o melhor caminho. E se você for violada sexualmente, você, ainda que o nosso íntimo nos leve a querer nos limpar, retirar de nós tudo aquilo, não faça. Vá denunciar. Faça o exame de corpo de delito e depois você toma banho. Depois você troca de roupa. Porque todas as provas que serão coletadas, o seu corpo é o campo de prova do inquérito. O seu corpo que vai traduzir, sabe, a responsabilidade de quem lhe violou. Então, não toma banho, nem se alguém falar, não toma banho, não troca a roupa, vai na delegacia, porque seu corpo está registrando a culpa e responsabilidade daquelas pessoas. É muito importante a gente falar isso, mesmo que pareça um pouco cruel, sabe, André? E essa pessoa que está violada, está machucada, ter que ouvir algo assim, não tome banho, não se limpe, não tire de você isso. Mas no momento que a gente deixa de denunciar, a gente, de alguma sorte também, está permitindo que aquela pessoa permaneça executando essas ações e não seja punido por isso. Eu fico falando sempre que as famílias, infelizmente, têm educado os seus filhos para esse caminho. E Major, você vê que as meninas têm até vergonha de fazer a denúncia porque isso vai eventualmente chegar às famílias delas, né? Então, quer dizer, às vezes elas sofrem um preconceito e um julgamento, às vezes, de quem deveria proteger elas e vai acusar. Mas também ficar por aí bebendo com esse povo? O que você queria, minha filha? Você vê, inclusive, famílias que começam a julgar e ainda pioram a situação das vítimas? Muito. O que acontece? Em algum momento lá da história, de novo, eu falando isso, mas disseram que a honra da família estava no corpo das suas filhas, das mulheres que aquela família reproduziu. Então, meu pai tem uma frase que eu acho interessante. Filho das minhas filhas, meus netos são. Filho dos meus filhos serão ou não. Como é que eu legitimo a minha paternidade?
Como é que eu legitimo a minha descendência familiar? Né? Como é que eu faço isso? Tolindo, segurando, reprimindo a mulher, que é, de fato, a reprodutora amor, que é ela que acolhe no seu ventre. E as famílias temem muito que essas meninas se desvirtuem. Para uma família assumir um estupro dentro das suas relações, significa dizer que é a impureza daquela que eles querem que seja a propagadora da sua herança, do seu nome, da sua história. Então, eu prefiro dizer que foi ela que causou, ela que fomentou. E, por vezes, você sabe, André, que tem famílias que fazem a menina casar com o estuprador. Casar com aquele estuprador, se unir com o estuprador. Muito mais complexo ainda, um adoecimento muito maior ainda. E muito mais perverso. Se a gente entrar no interior do nosso país, esse estuprador é o pai. É o irmão mais velho, é o tio, é o vizinho, que é o padrinho. Então, esse é um tema extremamente ácido, doloroso, mas que precisa ser tratado. Eu já agradeço a vocês estarem falando sobre isso aqui. E esse tema precisa ser tratado assim, para as pessoas entenderem. Nunca, nunca será culpa da mulher, nenhuma violência será culpa da mulher. A violência é uma escolha de quem a pratica. Porque a gente recebeu muitas histórias de mulheres que se sentiram culpadas. Então, essa história que você contou do carnaval, a gente recebeu uma história de uma solta que a gente até fez um mandar print, se vocês não viram, depois vão conferir no Instagram, sobre um cara que tirou a camisinha no meio da transa, mesmo ela tendo falado que só transaria de camisinha. Quando ela escreveu pra gente, ela falou, a primeira coisa que eu pensei foi culpa minha, porque eu deixei um cara vir na minha casa, que eu não conhecia tão bem, mesmo sabendo que ele era amigo dos amigos. Então, tem esse lugar do se culpar por confiar, se culpar por estar carente. E isso faz com que a pessoa entre numa espiral de depressão gigante, né? A gente teve muitos relatos também de meninas que entraram em quadro de depressão, de síndrome do pânico, porque não se abriram, se sentiram culpadas e não se abriram com ninguém. Por que elas não se abriram, Carol? Porque elas sabiam que elas iam ouvir de lá retaliações, repercussões negativas. Você chamou ele para sua casa por quê? Você não sabia o que ele queria. Uma mulher velha desse tamanho não sabe o que ele estava querendo. E essa violência psicológica, às vezes, fazem muitas de nós silenciar. Porque essas se manifestaram aí, nos outros. Imagine quantas leram o tema e calaram e sofreram a violência sexual. E acham mesmo, acreditam mesmo que a culpa foi delas. De uma violência, a culpa é de quem escolhe praticar a violência. Quando eu abro minha casa, para quem quer que seja, eu estou fazendo um gesto de confiança. Eu não estou fazendo um gesto de me aproveitar daquela pessoa. Né? Então, assim, para além disso, essa menina que o cara tirou o preservativo no meio da transa, e eu acho que ela teve medo de barrar essa transa, porque ela estava com medo da violência que ele podia perpetrar contra ela, que ele podia bater nela, que ela estava sozinha dentro da casa dela, num lugar que ela não tinha a quem recorrer, porque se ela pedisse ajuda, os vizinhos questionariam o fato de ela ter deixado ele entrar, a família questionaria o fato de ela ter convidado alguém que ela não conhecia, ou conhecia há pouco dentro de sua casa, não é? Mas nós, mulheres, precisamos pensar um pouco também sobre isso, viu, Carol? Precisamos pensar que nossa casa é nosso asilo inviolável, mas é também a nossa redoma de cuidados. Nós temos uma angústia, por vezes, um anseio muito grande de nos relacionar. Porque lá atrás, os contos de fadas, tudo isso, disseram que nós só somos mulheres, só somos legítimas, se estivermos ao lado do nosso príncipe encantado. Isto precisa ter conversado muito conosco. Eu não tenho nada contra príncipe encantados. Tenho 2 em minha casa, meu filhinho e meu maridinho, que são excelentes. Mas eu sei a dimensão da importância desses príncipes, e às vezes viram sapo também, na minha vida. E eu os limito nesse sentido. Quando eu projeto minha vida na figura do príncipe, eu tenho um problema. Eu posso ter um príncipe, eu posso ser feliz ao lado deste príncipe, mas eu tenho que saber até onde se encerra a minha vida e começa a vida desse príncipe. Eu estava assistindo no outro dia um programa de TV em que a mulher tinha que mentir
que tinha um relacionamento para poder não ser incomodada pelo entregador de pizza, por exemplo. Então, quando ela abria a porta, o entregador de pizza estava, ela fazia assim, não, é que meu marido está tomando banho, amor. Aí o entregador de pizza ficava, não, tudo bem, respeitava. Se a gente passar em uma festa, por exemplo, e o homem passar por nós e nos paquerar de uma forma assim meio ruim, vou usar esse termo, e a gente vai acompanhada, ele não pede desculpa a gente. Você já viu isso, Carol? Pede desculpa para o homem. É verdade. Ele pede desculpa para o homem. Ele fala para o homem assim, pô, velho, desculpa, eu não sabia que ela estava com você. Ops, e se eu não tivesse com ele? Dava ele o direito de me tratar como ele quis ou como ele quiser? Então, o que é que me legitima? Estar ao lado de um outro homem, a gente tem muito que caminhar. Muito que caminhar. Eu, inclusive, já passei por essa situação muitas vezes, de estar com uma amiga numa boate, por exemplo, e de chegar um cara e começar a ser insistente, muito insistente, chato para um caralho, e ele não perceber, e aí chega uma hora que eu falo, cara, ela não tá gostando, ele não para, até o momento que eu falar, ela tá comigo. Então tem muito isso, né, do homem só conseguir respeitar outro homem. E eu gostei muito hoje que a Ana Paula Araújo, que é apresentadora do Bom Dia Brasil, ela publicou um livro chamado A Cultura do Estupro no Brasil, né? E ela tem uma passagem do livro que ela fala assim, nós mulheres recebemos muita orientação de que temos que tomar cuidado. E o que eu falo no livro é que, na verdade, a gente tem que educar os homens, né? Os homens têm que ser educados a respeitar as mulheres e aprender o que é consentimento. Porque acho que toda educação sobre o estupro no Brasil, ele foca, na verdade, sobre a vítima, né? A Samira até perguntou aqui, ele falou como que toda mulher conhece uma outra mulher que sofreu algum tipo de abuso, mas nenhum homem conhece outro homem que abusou ou que estuprou. Porque os homens não entendem as situações que eles fazem como abuso ou como estupro. Eles acham que é normal, que é assim, né? Então a gente precisa começar a falar com os homens, para falar com o vetor e não com a vítima, né? Não, inclusive é muito sintomático que quando a gente postou na nossa coluna do Universal UOL essa história da camisinha, haters, todos homens, falando exatamente... Tá vendo. Travou. Oi? A gente teve chuva de comentários de homens falando exatamente isso, do tipo, agora qualquer coisa é mimimi. Imagina, se a mulher começou transando, eu posso fazer o que eu quiser. Esses caras, eles realmente acham que eles não estão errados. E eles vão ensinando isso uns para os outros, né? Isso. Porque a gente construiu, né, historicamente falando, a gente construiu mulheres românticas e homens bárbaros. Então, as mulheres são aquelas que acatam, que aceitam, que perdoam. As mulheres são aquelas que acolhem, que têm a responsabilidade da maternidade acima de qualquer outra. Outro dia eu estava conversando sobre isso. Sobre como ser mãe é fogo. Porque a mãe não pode nem dizer, eu estou de saco cheio de você. Porque as mães também querem o tempo dela. As mulheres que são mães querem o tempo dela. Então, ser mãe, né, romanticamente falando, é uma carga extremamente pesada. Da mesma forma de que ser uma namorada, uma esposa, uma paquera. Né? Então, nós criamos as mulheres romanticamente e os homens de forma bárbara. Os homens são bárbaros. Os homens devem ser os conquistadores, os penetradores, os invasores. As mulheres, as acolhedoras, as receptivas, aquelas que aceitam, que acatam. E aí que a gente tem que mudar um pouco isso. E eu não estou falando de inverter essa ordem. Não. Eu não quero mulheres bárbaras na mesma sorte e intensidade, que eu não quero homens apenas acolhedores ou que sejam penetrados. Não. Eu quero cidadãs e cidadãos que entendam que precisam respeitar uns aos outros. E o não da mulher, ele é tão respeitado e precisa ser como o sim do homem, como o sim da mulher, como o não do homem. Você trouxe para mim aí essa fala de que nós mulheres, né? Nós mulheres, temos a obrigação de retribuir, né, o que esses homens acham que devemos retribuir por conta disso. E eles falam, não, mas... Bom, e daí? Ela começou a transar, ele pode tirar a camisinha, mas qual foi o pacto?
O pacto foi usar o preservativo? Mesmo porque esse imbecil que tirou a camisinha não sabia se ela era portadora de alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Ela poderia ser. Ela poderia ter HIV, sífilis, cancro, gonorreia. E ela estava até ajudando ele usando o preservativo, porque eles só acham que estas doenças são de propriedade exclusiva do masculino. E podem ser, e podem estar no feminino, mesmo porque as mulheres casadas, infelizmente, têm aumentado e muito o número de mulheres casadas infectadas com HIV, por exemplo. Né? Que as mulheres são casadas, são leais, são fiéis, nós somos criadas para isso, né? Ou pelo menos fomos até a minha geração, e em detrimento de qualquer outra perspectiva. Então, assim, esses homens, quando ele tira a camisinha, ele é um imbecil, um idiota que não está cuidando dele. O homem que transa sem camisinha, ele não é o retardão, não é o poderoso, não é o pica das galáxias, aquele que vai resolver tudo, não. Ele é um bobo, que ele pode estar adoecendo, e adoecendo outras pessoas. Ele pode estar se matando e matando outras pessoas. Usar preservativo não é um indício de feminilidade, não. É muito mais uma prova de amor e respeito ao seu corpo. Então, esse bobo, esse imbecil, eu gosto de sempre repetir essa palavra, não sei se vocês perceberam que eu já repeti algumas vezes aí. Esse tolo, quando ele retira a camisinha, ele não está maculando a mulher, enfrentando ela, não. Ele está se colocando em um lugar, né, de sensibilidade, se colocando em um lugar de vulnerabilidade, que ele não conhece aquela parceira, não sabe com quem aquela parceira andou. A AIDS não é doença dos anos 80, não. A AIDS está presente hoje, está latente hoje, como esteve desde os anos 80. Né? Então, a gente tem que pensar também nisso. A gente precisa, sim, como você falou, Carol, reeducar nossas crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, porque isso não está só situado numa faixa etária, não, está em todos. A gente precisa ressituar isso, né, e ressignificar essa cultura. E, Major, tem uma coisa que veio muito no relato dessa solta sobre a história da camisinha, de que o cara tirou, que ele era conhecido de uns amigos dela, ele era uma pessoa que era, entre aspas, confiável. E eu acho que aí gera também uma culpa muito grande da mulher, do tipo, como eu pude ser tola e confiar nesse homem, como eu não percebi, como se fosse responsabilidade dela e como se houvesse um filtro, né? Então as pessoas têm um imaginário de que o abusador vai ser uma pessoa muito esquisita, e é muito importante da gente falar do seu lado, que tem essa experiência. Existe um perfil ou são pessoas próximas? Quais são os tipos de abuso mais comuns? Além de, são amigos, são primos, são conhecidos, são pessoas que você acabou de conhecer, aplicativo? André, as pessoas têm uma mania de querer, acho que é a mania da humanidade, de colocar as coisas em caixinhas. Eu quero definir você. Eu quero colocar você é um homem branco, cis, bi, trans, inteligente, burro, alto, baixo. Eu quero definir você, limitar você. E eu preciso estabelecer para você um perfil. A partir desse perfil, eu vou reagir a você. E não existe um perfil para o abusador. O abusador é o pai, o abusador é o filho. Eu já peguei abusadores netos das senhoras. Uma mulher acamada, uma senhora acamada, que é abusadora neta. Então, não existe esse perfil. De onde você menos espera, ou melhor, de onde você acha que deveria menos esperar, vai estar lá posto, vai estar lá apresentada uma pessoa que fez uma escolha de ser violenta. A violência, repito, é uma escolha. Quando você decide ser violento, é uma responsabilidade sua. Então, não existe um perfil. O que a gente faz? A gente romantiza, André. A gente romantiza a maternidade, romantiza a paternidade, romantiza a filiação, romantiza a relação de primo, de dindo, dinda. A gente romantiza. E esquece de prestar atenção nos sinais, nos detalhes. Ah, Denise, você quer dizer o quê? Que, então, nenhuma mulher deve confiar em nenhuma pessoa? Não estou falando isso. Eu sempre digo para as mulheres, e para mim também, repito e escuto, que a gente precisa ouvir o nosso corpo. As espiritualizadas, como eu, a gente só precisa acordar para a nossa intuição. O sagrado fala conosco o tempo todo. Então, se algo lhe atiçar, tem alguma coisa errada aí? Muda a rota, chama seu Uber, minha irmã, e ó,
vai embora. Diz a ele, outro dia a gente sai que eu estou menstruada, inventa uma dor de dente, faz qualquer arte. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar que o teu corpo, o teu Deus, a tua espiritualidade, o teu sagrado, ele está lhe avisando. O seu anjo da guarda, a gente não gosta de falar de anjo da guarda, está lhe avisando, está soprando no seu ouvido, não vá. E outra coisa, nós não precisamos ganhar like por número de pessoas com que a gente se relaciona. A gente precisa ganhar like pela nossa felicidade, pelo nosso contentamento. Esse é o grande lance. Eu não quero ir para uma festa para pegar 5, 7, 8, 10 e depois me igualar ao machismo, como se o número de pessoas com que eu me relacionei definisse quem eu era. Eu quero ir para uma festa dançar. Eu quero ir para uma festa me divertir. Quem é de beber, bebe. Quem é de comer, come. Enfim. Eu quero ir para uma festa. Quem é de dançar, dança. Eu meto dança, viu, André? Você dança? Eu adoro dançar, eu sou dessa. Tô com uma saudade dessa vida de antes, né? Ai. Menina, aqui em casa o negócio é você meter no YouTube aí um dessas lives, ficar, cada dia é um gênero aqui em casa. Então, você pode ir para a festa para se divertir. Olhe, eu sempre acredito que a minha melhor companhia sou eu mesma. Se essa companhia pode ser potencializada, pode ser melhorada através de contato de outras pessoas que me façam bem, ótimo. Eu estou feliz. Mas eu preciso ter a ideia e a certeza que eu me basto. Eu me basto. Então, não vão para a festa querendo contar likes. Não vão para a festa querendo saber se você só vai ser feliz numa festa se você pegar alguém. Caramba, tu nasceu solteira, mulher. Tu sai muito feliz. A falta de cuidado, né? Assim, eu já passei por uma situação e que eu me senti culpada também, que eu fui... tinha saído com um cara uma vez, daí a gente combinou de jantar, ele falou, só passa aqui na minha casa antes e a gente vai pro restaurante. Eu cheguei lá, o cara me recebeu de cueca, estava vendo o desenho animado na TV. Ixi. Me seduziu, não fez a menor questão de me seduzir, nem de fazer nenhum clima de romance, e forçou a barra para transar, e eu me senti culpada. Eu não saí na hora, porque eu pensei, não, quero reverter essa situação, porque eu acho que eu gosto dele, um cara que claramente estava me tratando mal, e depois ainda me senti culpada por ter topado ir na casa, né? Então, assim... tá tudo dentro da gente. Quando eu deveria ter olhado e falado, cara, esse cara é um bosta, um beijo, tchau, vou pegar meu Uber e vou embora. E acho que quando a gente está nesse encantamento e não está se bastando na nossa solteirice, a gente se violenta, né? Eu li um artigo muito bacana, Carol, chamada Triste Incompleta. Muito bacana, depois jogar no Google que você vai achar. Falava de mulheres que se sentiam e se classificavam como tristes e incompletas, porque elas não tinham parido. E na leitura é muito claro você entender o que é isso na vida dessas mulheres. Porque disseram para elas que a realização delas passaria por ter um casamento e ter filhos nesse casamento. Ninguém disse que era para elas serem felizes, não, viu? Ninguém disse que era para elas serem realizadas, para ter um emprego, uma profissão, não. Elas seriam tristes e incompletas porque não casaram, ou se casaram, não pariram. Mais ou menos isso, sabe? Que eu vejo no teu relato aí. A gente, e muitas das que estão aí, as soltas e que nos acompanham, elas devem pensar e argumentar assim, poxa, então, e se eu vou ficar incompleta, eu vou ficar triste se eu não casar, se eu não tiver um namorado? Nós mulheres temos uma relação, não sei se a André já viu isso, mas você deve ter visto. É assim, a gente está namorando, né? Começou a namorar, aí eu vou encontrar com você, tá, Carol? A gente vai começar a conversar. Aí eu falar, Carol, minha filha, você tem que ver o Rafael. Rafael toda hora faz isso, aquilo outro, porque eu quero mostrar para você que eu tenho alguém. E eu trago na minha fala, a gente vai falar sobre mobilidade urbana. Os metrôs de São Paulo, né? Tá muito cheio, às 18 horas, é impossível entrar naquele metrô da Sé. Muita gente, mas menino, Rafael um dia pegou e fez isso.
Porque eu quero mostrar para você, que eu não sou incompleta, que eu não estou triste, porque eu tenho alguém. E aí, quando a gente faz isso, esse movimento que você fez foi de confiança, de aproximação. Esse movimento que você fez. Para ele, se ela aceitou vir aqui, é que ela quer um taquinho. Ela está vindo porque está interessada no negócio. Na cabeça, né? Na cabeça do machista. É isso. E se você chegar na porta e falar assim, se vista, rapaz, tá ridículo isso aí. Ou então, se você fala um comentário, fala, é desse tamanho, ué? Vou embora, viu? Eu pensou se você falar isso? Aí ele ia ter que pagar terapia, né? Não, André, pagar terapia. Eu falo assim, eu vou embora. Dá uma olhadinha, você faz, é melhor ir para casa, que eu ganho mais. Isso aí, você podia ser vítima de feminicídio, tem isso também, calma, não faça não. Mas então, essas construções que nós temos que pautar e conversar, e que bom que vocês estão trazendo isso aqui. Que muita gente que não está se manifestando aí no chat, que não está falando, mas não está ouvindo, entendendo que não é culpa da mulher, não é defeito da mulher, sabe? Está lá no imaginário do machista, não estou falando do masculino, não. No imaginário do machista, está lá nessa cultura perversa que nos acompanha, e aí que a gente precisa reformular, remodelar, aí que a gente precisa conversar também, tá? Conversar com nossos adolescentes, com nossas crianças, porque a gente tem visto adolescentes, muitos, que estão repercutindo em comportamentos machistas e extremamente perversos. Eu acho que a pornografia ela contribui muito para isso, né? Porque sempre tem uma situação muito de violência, de abuso dentro da fantasia, inclusive, né? E, Major, eu acho que é muito importante também a gente, principalmente, acolher quem está assistindo aqui a gente e saber dados sobre isso, para que as pessoas entendam a gravidade da situação, entendam que não é um caso isolado, não são poucas mulheres, isso é muito mais comum, infelizmente, do que as pessoas imaginam, e que elas não estão sozinhas se elas passaram por um tipo de situação como essa, né? Sim. E o que é que me leva a pensar, né, quando você faz esse percurso aí? De como nós empurramos as mulheres para a solidão. Quando uma mulher que passou por um abuso desse for recorrer a alguém, a primeira pergunta, tipo assim, a Denise foi estuprada. É ato contínuo você pensar. E ela fez o quê? Ela estava onde? Vestida como? A Denise também gosta muito de festa, de farra, bebe muito. É natural que a gente pense isso, é natural que a gente potencialize isso. E isso nos empurra, viu, Carol, para a solidão, para achar que a culpa é minha, porque eu tinha que saber, eu tinha que entender, sabe, que isso ia acontecer. Então, a sociedade precisa nos acolher, mudar. Eu estava vendo hoje reverberou na internet um vídeo aqui em Salvador, nem sei se foi em Salvador, mas um vídeo que reverberou aqui, de uma menina que estava discutindo com uma pessoa que parecia ser seu namorado, e ao final da discussão, quando ela está irredutível e manda ele embora, diz que não quer mais. Tinha alguém filmando na sacada e ele manda parar e a pessoa fala, não, eu vou continuar, e a menina fala, pode filmar, eu autorizo. Este homem dá uma sequência de socos na cara dela, e ela cai, e a pessoa lá de cima grita em desespero, enfim, ele vai embora. E aí, o que a gente vê? A gente vê uma mulher que, quando ela falou ali, pode filmar, ela queria dizer socorro. Era isso que ela queria falar. Só que ela não podia falar. E a gente vê alguém que está filmando, está fazendo certo, continue filmando, mas que também não quer se envolver, que não desce para enfrentar, para separar, para, sabe, fazer trincheira com essa mulher e enfrentar aquele problema. Então, a gente vê essa cultura perversa se movimentando em vários daqueles momentos, daquelas cenas. E a mulher, ela é agredida de uma violência no rosto, porque os homens tendem a nos machucar no rosto, para tirar, desconfigurar, né, o nosso rosto, a nossa beleza, o queima cabelo, ou arranca a sobrancelha, como eu peguei casa aqui, joga ácido no rosto, enfim. Tudo é para desconfigurar a beleza. Então, assim, essa pessoa que estava filmando, não estou dizendo que ela está fazendo errado, não, está fazendo certo. Mas nós, sociedade, temos o receio de fazer o mas, o cuidar mas, o proteger
mas, sabe, o de meter a colher, mas. E isso a gente precisa mudar. Talvez aquele homem tivesse matado aquela mulher e aquela pessoa lá em cima estava filmando. Só filmando. Ela ia ter um furo de reportagem, mas a reportagem que ela ia ter ia reverberar na mente dela durante toda a sua existência era de uma mulher morta enquanto ela estava filmando. É hora de a gente entender, enquanto sociedade, que a gente precisa fazer essa ruptura. Nós precisamos, porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai. Quando uma mulher é morta, todas as outras o são. Um pedaço meu, um pedaço seu, Carol, foi junto com aquela menina, tomou soco junto com aquela menina. Sabe? Porque o anonimato na multidão, ele é extremamente perverso. Extremamente perverso. Esse anonimato faz com que as pessoas falam, se ele fez e não deu nada, eu posso fazer também. Não adianta, depois do mal feito, feito. A gente tem que começar, enquanto sociedade, a gritar, a proteger nossas pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, situação de rua, enfim, não importa. O lugar onde eu estou, a idade que eu tenho, a orientação sexual que eu tenho, não vai definir a violência que eu mereço sofrer. Não existe. Todos nós somos seres humanos e, como tais, precisamos ter respeito. Respeito a partir de políticas públicas, claro, mas respeito a partir das nossas relações pessoais. E sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer para cá também, ouvindo você falar? Eu acho que é isso, a cultura empurra a mulher para esse lugar da solidão, e daí ela se sentir menor, e daí ela vai procurar ajuda, e a gente está vendo um boom de casos de manipulações psicológicas e abusos por parte de médicos, de terapeutas, de gurus. Então, são pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade dessas mulheres como acolhedores, e a gente está ouvindo, né, uma chuva de relatos de mulheres que foram abusadas e demoraram muito tempo para se dar conta de que elas estavam sendo abusadas por aqueles caras que, teoricamente, estavam ali para salvar elas, né? Você acha que, com essa sensação de solidão, a gente acaba ficando mais suscetível a esse tipo de manipulação psicológica e violência por parte dessas figuras? Tem duas questões. Tem a pessoa que está em solidão e a pessoa que está sozinha. Quando você está em solidão, é porque você quer estar com alguém. Quando você está sozinha, é porque é uma escolha sua. E a gente jogou uma carga muito pesada sobre a solidão. A solidão não é algo ruim. Não pode ser. Estar sozinha não é ruim. Nascemos só, a menos os gêmeos, trigêmeos, e aí vai. Mas nascemos sós. Então, por quê essa necessidade de ter alguém do nosso lado? Você relatou bem, a violência psicológica é a mais perversa, porque ela cria cicatrizes invisíveis. E são cicatrizes que não são perceptíveis pela sua invisibilidade nas nossas relações sociais. Você olha para uma amiga sua, Carol, para uma amiga sua, André, que vai dizer, meu Deus, Denise tem uma relação dos sonhos. O marido dela pega ela em casa, leva no trabalho, espera ela terminar o trabalho, leva ela para jantar. Mas quando ela entra em casa e a porta fecha, você não sabe o que acontece. Você não sabe as dores, as mutilações que aquela mulher vive. E, às vezes, sem ele tocar a mão dela. Eu acompanhei uma mulher que ficou casada durante 20 anos e me disse, Major, meu marido nunca me bateu. Mas quando ele botava a chave na porta de casa, eu começava a tremer. Porque a comida tinha que estar na temperatura certa, os meninos tinham que estar tomando banho, a casa tinha que estar arrumada, a televisão no canal que ele gostava, senão ele gritava e quebrava tudo. Imagina quantas surras essa mulher tomou na sua vida. Então, quando a gente criou o mito da solidão do feminino, como se a solidão do feminino fosse uma incompetência social da mulher, quando a gente disse que uma mulher realizada, né, uma mulher que é completa e feliz, já que não seria triste e completa, é uma mulher que tem um marido, que tem uma família, e que mantém essa família, às vezes, sob o risco da sua própria existência, sob o risco da sua própria felicidade, que tem que manter o casamento, né? Aí a gente pega e coloca essa mulher no lugar essa solidão, no lugar perverso.
Então, a perspectiva da solidão para ela é um adoecimento a mais, né? Então, meu Deus, e agora? E se ele me deixar? Né? Você lembra que o pessoal fala, assim, não sei se falou para as suas gerações, que eu sou um pouquinho mais velha que vocês, são um pouquinho, que falava assim, minha filha, se você não der para ele, ele vai procurar na rua. O ruim com ele, pior sem ele, porque ele vai te largar e vai pegar da rua. E nós achamos que o erro é nosso, que a culpa é nossa, porque o nosso marido é desleal, o nosso marido é infiel, o nosso marido se rendeu, né, a essa cultura que é tão complicada, que por vezes pode sim nos amar, pode sim querer nos proteger, mas ele não consegue sobreviver rompendo com tudo isso. Carol, tem muito que a gente fazer, tem muito que a gente conversar, mas eu não desisto, não. Eu acho que a gente pode sim transformar essa cultura, conversando, dialogando, mostrando. Eu já vi isso acontecer. Eu já participei dessas mudanças em muitas pessoas, então eu acredito que elas são possíveis. Não, é muito lindo isso, da gente realmente acreditar que é possível, porque aí a gente começa a luta com muito mais garra, sabendo que vai ter um resultado muito positivo, né? E, Major, acho que também é muito importante da gente aproveitar esse espaço para dizer para todas as mulheres como proceder em caso de abusos, né? Obviamente, tem 180, que é o número que as mulheres podem denunciar os abusos, ou, em alguns casos, elas também têm que ligar para o 190. Como elas procuram a orientação do pessoal da saúde também? Perfeito. Bom, eu vou falar a partir de Salvador, da minha cidade, para poder a gente construir, né, do meu estado. O 180 é um número eficientíssimo, mas ele é um número para denúncia remota. De imediato, se a violência lhe aconteceu, lhe estiver iminente acontecendo, você precisa ligar 190. É muito chato ligar 190, pede telefone, endereço, quem está denunciando, porque está denunciando, onde é que mora, onde é que é. Isso é importante, que a gente precisa criar um mapa, né, para poder a gente ver a sombra desse tipo de violência. Então, não desista, continue falando lá com aquele cara. Olha, a moça vai morrer se você não for rápido, mas fale. Isso é importante. Então, 190, ele é para ajuda imediata. 180 para informações, ok? Essa mulher, se sofreu o abuso, se sofreu a violência naquele momento, mantenha as provas que estão em seu corpo. O corpo da mulher, eu já disse, onde está registradas as provas. Então, não tome banho, retire fotos do seu machucado, vá à delegacia, faça o exame de corpo do delito, depois você toma seu banho e tenta amenizar a sua dor. Nós temos mulheres que sofreram já esses abusos e que não denunciaram, não sabem o que fazer. Essas mulheres podem procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que a gente chama de CRAM, ou de CEAM em algumas cidades. Podem procurar os CREAS para poder conversar, dialogar com as equipes desses CREAS. Mas a gente precisa, a todo tempo, lembrar da necessidade da gente provar. Parece absurdo que a mulher tem que provar as violências que sofreu. Mas essa é a lógica do direito penal brasileiro, essa é a lógica do Código de Processo Penal brasileiro. Então, a gente precisa também obedecer. Então, se você tem vídeo, foto, print, testemunha, você precisa levar para estabelecer sua denúncia, fazer esse exame de corpo de delito e seguir. Onde é que eu posso procurar mais ajuda? Sabe uma coisa que eu acho importante a gente falar também, que eu vejo muita gente, até retomando aquilo que o André falou no meio da live sobre enxergar a pessoa como abusador, principalmente nesses casos que o menino estudava direito comigo, é amigo das minhas amigas, uma lógica mas eu vou acabar com a vida dele, a hora que eu denunciar, melhor deixar passar, porque eu não quero essa marca, né, como se assim, ao denunciar, eu vou acabar com a vida desse cara, eu vou taxar ele de agressor, e muitas vezes as mulheres não fazem isso e carregam a marca com elas, para poupar esses homens, porque a gente acha que criminoso é uma palavra muito forte. Você percebe que isso ainda acontece? Claro, e eu acho que essa é uma das grandes chaves que a gente tem que pensar. Sabe por quê? Quando o homem escolhe, vou repetir, ser violento, nós precisamos mudar o adjetivo que a gente coloca nele. Então, quando o João, que é meu amigo, sabe? Meu vizinho, no outro dia, 2 horas da manhã, eu pedi a ele ajuda.
Ele veio com o carro dele, levou minha mãe no médico, ficou lá comigo, gente boa. Quando o Pedro, que é meu colega de trabalho, eu não pude trabalhar, e Pedro trabalhou no meu lugar e não cobrou nada. Como Joaquim. Joaquim, velho, a gente passa demais. Ele bate baba comigo, joga bola comigo, uma pessoa maravilhosa. Mas se, ó, João, Pedro, Joaquim, escolherem, decidirem ser violentadores, o adjetivo que a gente tem que colocar nele não é de bom amigo, não é de grande colega, não é de um ótimo parceiro. O adjetivo é criminoso. As pessoas ouvem isso e se assustam, mas este é o nome que a gente tem que vincular a esta pessoa, porque ele cometeu um crime. Vou contar uma história para vocês. Estava eu numa cidade aqui no interior da Bahia, fazendo uma palestra, falei, como vocês já viram que eu gosto de falar, né? No final, um senhor virou e falou assim, capitã, na época eu era capitã, eu tenho uma pergunta para a senhora. Aí eu, pois não. Senhor de entre 50 e 60 anos, não sei dizer, porque era um pescador, né, e sofrido pela vida dele. A senhora está certa. A Lei Maria da Penha está certa. A gente tem que proteger as mulheres. Eu já estava toda orgulhosa. Mas eu tenho uma pergunta. Eu fiz, pois não. Nem na nossa a gente pode bater? E aí, quando ele faz essa pergunta, eu parei, estanquei, as pessoas riram, mas ele não estava brincando, ele estava preocupado. Porque o pai dele bateu na mãe dele, o avô bateu na avó dele, o tio bateu na tia. Então, esse era o formato que ele entendia de relação. Aí eu perguntei a ele, o senhor pode roubar? Ele fez, não. O senhor pode matar? Não. Por quê? Não posso, porque é crime. Eu fiz, pronto. Bater na tua mulher, violentar a tua mulher é crime. Se o senhor fizer, também está errado. No dia que a gente virar essa chave, vai ficar mais fácil a gente entender. A gente não vai olhar para o amigo não sei quem. Então, poxa... Acho que eu travei. E eu tô, sei lá, acho que todo mundo. O pessoal não está querendo que a gente fale sobre isso, não. Então, assim, ai meu Deus, Carolzinha vai ficar chateada comigo, porque ele é amigo dela e eu vou denunciar. Ai, André vai ficar contra mim, eu gostando de André, porque foi André que me apresentou ele. Não, ele fez a escolha dele, sabe? E André, Carol, que sejam os amigos dele, vão ter que entender isso e ficar do lado do certo. Esse é o grande mérito que a gente tem que ter. Nós tendemos a ficar ao lado do homem. Essa é a regra. Não adianta me dizer diferente, que essa que é a regra. E a gente vai ter que ficar do lado do certo. E o certo, por vezes, pode nos surpreender, né? Sim. Bom, nossa, Denise, assim, eu estou muito orgulhoso que a gente fez essa live aqui, estou muito feliz de você ter aceitado, cada vez mais apaixonado pelo seu trabalho, por você, pelo jeito que você fala, e, assim, agradeço em nome de todo mundo que está assistindo suas palavras aqui, porque é muito bom a gente poder falar de forma clara e saber como agir e parar de ter esse tabu de lidar com as violências como se fosse uma coisa que só acontece aos outros. Está muito mais próximo do que a gente imagina e mulheres jamais sintam-se culpadas por qualquer tipo de situação, gente. Né? Muito obrigada. É um prazer ter você aqui, que a gente possa ter sempre e que a gente possa mudar cada dia mais essa realidade juntos. Eu estou à disposição de vocês sempre, desde aquele murinho lá em São Paulo, nas Caldeiras. Porque eu acredito no que vocês fazem, eu acredito na proposta de vocês de mudar, né? Mudar a forma da gente ver o mundo, mudar a forma da gente ressignificar a nossa presença no universo. E eu sou também assim, eu acho que eu sou um pouquinho solta. Você é total. E, gente... mulheres, por favor, votem em outras mulheres. A gente precisa aumentar a representatividade preta e das mulheres na política brasileira, porque só assim a gente vai conseguir mudar. E LGBT também. O nosso voto era Major Denise. Se vocês estiverem aí, por nós. Tenhamos todos, pois, essa possibilidade de mudar o universo juntos, né? Vamos lá.
Vamos fazer, estou trabalhando para isso, porque acredito no que eu faço também, viu? É isso. Muito obrigada. Boa noite, soltos. Boa noite, gente. Amo vocês. Continuem, sigam.